Nessa semana, na novela Abismo de Paixão, Carmen assassina Augusto a sangue frio. Damião descobre que Augusto morreu e fica chocado. Elisa sofre com a morte do pai. Padre Lupe desconfia que Carmen matou Augusto e a bruxa está disposta a fazer algo com o padre para eliminá-lo da sua vida. E mais, Dolores descobre que Horácio cometeu muitos crimes. Saiba disso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal de 22 de janeiro a 26 de janeiro de 2024. Mas antes, por gentileza, deixem seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de comentar aqui nos comentários de qual cidade você está vendo o vídeo. Vamos lá! Segunda-feira, 22 de janeiro. Ramona diz a Augusto que quem ia fugir com Rogério era Carmen e que Stefânia estava tentando impedi-la. Carmen diz a Ramiro que ele só serve para estar na cama e para cumprir as ordens de Almerinda e Ingrid e é um pau mandado. Ramiro fica irritado e aponta a arma para Carmen. Carmen o desafia a atirar. Na cabana de Ramona, ela diz a Augusto que Carmen já estava grávida quando se casou com ele. Ramiro exige que Carmen confesse que foi ela quem matou Kênia. Edmundo e Augusto se encontram. Augusto fica irritado com o médico por ele não ter o dito antes, que Carmen já estava grávida antes do casamento. Florência e Damião pedem ao Padre Lupe que os case. Padre Lupe pergunta a Elisa por que ela ainda não esclareceu com Damião que eles não são meio-irmãos. Elisa responde que quando foi dizer, encontrou Damião na cama com Florência. Damião diz à sua mãe que foi pedir a seu tio para casá-lo com Florência e que o casamento será na fazenda e depois eles irão viver na capital. Augusto se lembra de quando Ramiro disse que o filho de Carmen não era seu. Sabrina tenta pressionar Paulo para que ele peça sua mão, já que sua gravidez já começa a ser notada. Ramiro entrega dinheiro a Ingrid e sugere que ela vá viajar para relaxar um pouco e também para tentar esquecer e superar a morte de Kênia. Augusto exige a verdade de Ramiro. Ingrid diz a Ramiro que deseja ver Carmen morta e já que ele não vai fazer isso, talvez Augusto faça por ela. Augusto chega alterado em casa e pergunta a Dolores por Elisa. Como ela não está, Augusto manda Dolores buscá-la. Na cabana de Ramona, ela pergunta a Elisa se já falou com o pai, já que com a revelação que ela é filha biológica de Augusto, a vida dela mudará para sempre. Carmen comenta com Betânia que tem muitos problemas com Augusto, por culpa de Elisa, e pede que a amiga a deixe viver um tempo em sua casa. Padre Lupe diz a Ingrid que a única culpada pela morte de Kênia é ela mesma, que muitas vezes Kênia disse que sofria muito ao lado da mãe e que ela não era uma boa pessoa. Ingrid agradece a Edmundo por seu apoio e ele a convida para jantar. No quarto de Augusto, ele fica de joelhos diante de uma foto de Stefânia e Branca. Carmen chega e diz que apenas foi recolher seus pertences. Augusto, fora de si, a agride a demônia. Augusto diz à bruxa da Carmen que já sabe de toda a verdade, que ela era amante de Rogério, que o filho que esperava era dele e que quem ia fugir com Rogério era ela e não Stefânia. Ele ameaça levá-la na praça e gritar para todo o público do povoado a verdade. Carmen, sem saída, pega a arma e atira em Augusto. Ramona pressente o que aconteceu. Horácio percebe o que ocorreu e Carmen o ameaça, dizendo que dirá à polícia que foi ele quem disparou. Ela pede que ele fique calado e não diga para ninguém o que ela fez, da mesma maneira que ela não disse que ele matou Dona Branca há muito tempo. Terça-feira, 23 de janeiro. Damião pede a Gael que seja padrinho de seu casamento e o aconselha a terminar com Paloma e ser feliz ao lado de Elisa. Horácio diz a Carmen que está disposto a fazer qualquer coisa para não acabar atrás das grades. No consultório, Henrique pede a Edmundo que proíba Sabrina de ter uma relação com Paulo. Henrique convida Paloma para ir ao cinema e ela aceita. Elisa anda pelo campo, se lembrando da conversa que teve com seu pai. Dolores a chama e diz que Augusto precisa dela, pois chegou em casa muito alterado. Na praça, Vicente se aproxima de Sabrina, mas Paulo coloca para correr. Vicente sente-se mal e Dolores e Elisa o ajudam. Paloma e Henrique correm para chamar Edmundo.
Carmen chega à casa de Betânia e Edmundo se opõe para que ela fique ali. Henrique chega e pede ao pai que vá ao centro, pois Vicente precisa de ajuda. Elisa chega à sua casa, gritando por Augusto. Ela chega no escritório, vê o pai de costas e, ao vê-lo, o encontra morto, sangrando, abraçado a uma arma. Elisa grita e sofre com a morte do pai. Dolores liga para Lúcio e pede que ele ajude Elisa. Lúcio telefona para Carmen, na casa de Betânia, para informar a morte de Augusto e pede que ela vá imediatamente para a fazenda. Carmen chega com Betânia no momento em que estão retirando o corpo de Augusto. Carmen, fingida, cínica, safada, grita que o marido se suicidou com a arma que mantinha no escritório. Elisa estranha o que a tia disse e questiona como ela soube do ocorrido com Augusto, sendo que nem estava na casa quando ele se matou. Carmen diz que se suspeitasse, jamais teria saído de casa. No hospital, Vicente pede para ver Ramiro e Braulio se retira, zangado. Almerinda diz a Ramiro que Vicente está no hospital e que precisa de um transplante de rim. Ele responde que isso não interessa. Lúcio informa Malu que Augusto está morto. Malu procura Damião para informar a notícia. Almerinda recebe a notícia e fica encarregada de informar o filho. Carmen diz a Lúcio que não haverá velório, já que não quer prolongar o sofrimento dela e de sua sobrinha. Lúcio responde que vão enterrar Augusto junto à tumba de Estefânia. Carmen, nojenta, grita que jamais permitirá, pois ele será enterrado junto de seu filho. Na cabana de Ramona, Gael procura por Paloma para falar com ela. Edmundo perde o horário do encontro com Ingrid e, ao chegar, é informado por um garçom que ela já foi embora. Ingrid chega de mau humor e explica para Ramiro que foi à capital comprar um colar. Henrique procura Paloma e Ramona diz que ela não está. Carmen diz a Elisa que não haverá velório, já que acha ruim prolongarem todo esse sofrimento. Damião comenta que tem uma sensação estranha, como se algo ruim tivesse acontecido. Braulio chega à casa de Ramiro para exigir que ele vá ao hospital ver Vicente. Ramiro agride. Gael pede perdão a Paloma e eles acabam fazendo amor. Ramona diz ao Padre Lupe que se sente culpada pela morte de Augusto. Quarta-feira, 24 de janeiro. Braulio exige que Ramiro vá ao hospital ver Vicente, já que ele é seu filho. Ramiro responde que Vicente não é seu filho. Ingrid o expulsa de sua casa. Dolores pensa em avisar Padre Lupe e Gael que não velaram Augusto, mas Carmen impede. Damião tem um pesadelo e não consegue dormir. Ele pressente que algo de mal aconteceu com Elisa. Betânia reclama com Edmundo por ele ter chegado tarde em casa. Ele se justifica, dizendo que teve que atender o filho de Antônia. Betânia conta ao marido que Augusto se suicidou. Elisa chora no jardim e grita por Damião, enquanto Almerinda, Florência e Paulo a ignoram e dormem. Damião chega à fazenda e pergunta por Elisa, mas Carmen o expulsa, dizendo que já é de madrugada e Elisa está dormindo. Ramona chega triste e descobre que Gael e Paloma estão juntos. Ela fica zangada, pois Elisa precisa deles, agora que Augusto está morto. Paulo informa Damião que Elisa esteve na fazenda na noite anterior, gritando e chorando por ele, já que seu pai morreu. Damião sai correndo para apoiar Elisa. Padre Lupe vai atrás de Horácio para perguntar para ele sobre a morte de Augusto. Padre Lupe pede a Horácio que se arrependa dos pecados que cometeu, já que machucou várias pessoas inocentes. No hospital, Ramiro se apressa para ver Vicente. Edmundo pede a Braulio que assine um termo de compromisso, já que Antônia doará um rim a Vicente com urgência. Na fazenda Arango, Florência diz a Almerinda que viajará para realizar uns exames. Almerinda se alegra, pensando que Florência está grávida. Paulo leva Sabrina para realizar uns exames e assim confirmar se ela está grávida ou não. No hospital, Braulio pergunta pelo estado de saúde de sua esposa e de Vicente. Edmundo responde que a operação foi um sucesso e que ambos estão bem. Dolores pede a Braulio que, quando for possível, visite Elisa, já que ela está muito mal. Edmundo examina Elisa e pede que ela descanse, pois pode adoecer. Padre Lupe visita Lúcio para saber o resultado da autópsia de Augusto. Na processadora Arango, Braulio diz a Ramiro que Vicente saiu bem da operação. Na fazenda Castanhão, Damião visita Elisa, mas Carmen não quer deixá-lo passar. Ele entra à força e pede perdão a Elisa por não ter estado com ela. Ele promete que não a deixará de novo, pois a ama. Damião diz a Elisa que a ama de verdade e quer compartilhar sua vida inteira com ela.
Quinta-feira, 25 de janeiro. Elisa confessa que o viu na cama com Florência. Damião responde que também a viu com Gael. Edmundo diz a Almerinda que sabe que ela disse algo para Augusto e por isso ele se matou. Padre Lupe diz a Ramona que ela não precisa se preocupar, pois não tem nada a ver com a morte de Augusto. Ramona responde que tem sim, e é a culpada, porque abriu a boca para quem não devia. No hospital, Vicente pergunta a Braulio por seu pai. Ele diz que Ramiro esteve lá quando Vicente estava dormindo. Na fazenda Arango, Florência exige a Almerinda que cumpra contrato que fizeram. Damião diz a Elisa que já é hora de fugirem juntos. Elisa, feliz, aceita e pede a Dolores que a ajude a empacotar as coisas, já que irá embora com Damião. Dolores pede a Damião que cuide de Elisa, já que ela é a única coisa que ama. Damião promete que cuidará de Elisa como da própria vida. Elisa e Damião estão a ponto de ir embora quando chega Almerinda para informar sobre a gravidez de Florência e que ela espera um filho de Damião. Elisa diz a Damião que não pode mais ir com ele, já que a gravidez de Florência muda tudo. Na igreja, Paloma diz a Gael que não quer que ele se sinta obrigado a seguir com ela depois do que ocorreu entre eles. Elisa diz a Dolores que não irá com Damião, pois Florência está grávida. Na fazenda Arango, Almerinda pede a Ramiro que investigue o valor da fazenda da viúva Beltrán. Ele responde que acredita que essa fazenda foi vendida. Carmen propõe a Elisa que faça um esforço para que vivam melhor, já que agora ambas estão só. Na igreja, Padre Lupe pergunta a Elisa por que ela nega a possibilidade de ser feliz ao lado de Damião. Elisa responde que nas atuais circunstâncias não pode pensar nisso. Betânia diz a Sabrina que seu pai não está de acordo com sua relação com Paulo. Elisa encontra Paulo no quarto de Carmen e, furiosa, a esbofeteia. Na cabana de Ramona, Paloma diz a sua avó que se entregou a Gael por amor. Lúcio diz a Malu que se sente mal por não poder apoiar Elisa como queria. Ramiro diz a Ingrid que agora que Augusto morreu, fará um bom negócio. Ramiro consegue que a viúva Beltrán assine um contrato de venda da fazenda. Na fazenda Arango, Carmen diz a Almerinda que se Paulo não deixar de persegui-la, o denunciará à polícia. No presídio, um advogado entrega a Guido sua ordem de soltura e diz que Almerinda retirou todas as acusações que mantinha contra ele. Padre Lupe diz a Carmen que está quase certo de que foi ela quem matou Augusto. Dolores escuta tudo e fica chocada. Sexta-feira, 26 de janeiro. Padre Lupe diz a Carmen que pensa que ela foi quem matou Augusto. Paulo entrega a Florência um cartão com dados médicos que a ajudaram a fingir sua gravidez. Padre Lupe diz a Dolores que tem dúvidas quanto a Carmen e Horácio. Ela responde que Horácio seria incapaz de ocultar-lhe algo tão delicado. Henrique diz a seu pai que está claro que Florência se casa com Damião apenas por dinheiro e não porque o ama. Na fazenda Beltrán, Almerinda chega e diz à dona de lá que está disposta a pagar o que seja por sua fazenda e que ainda há tempo de cancelar o contrato anterior e devolver o dinheiro pago. Na fazenda Arango, Almerinda pede a Ramiro que averigue quem comprou a fazenda da viúva Beltrán. Almerinda se zanga quando Damião informa que a processadora utilizará os cultivos de céu aberto na fazenda Castanhão. Carmen escuta quando Dolores questiona Horácio sobre o ocorrido no dia em que Augusto morreu. Malu pergunta a Ramiro se ele sabe por que Ingrid deixou seu trabalho sem avisar nada. Carmen procura Ramiro para dizer que Horácio está lhe traindo, já que confessou tudo ao Padre Lupe e talvez queira fazer o mesmo com a polícia. Ramiro faz uma denúncia anônima à polícia. Damião e Lúcio vão a um banco para depositar dinheiro em nome de Elisa. Damião pede a Lúcio que jamais revele isso a Elisa. Dolores se desculpa com Horácio por ter duvidado dele e, de repente, surgem polícias para detê-lo. Lúcio diz a Damião que espera que Elisa nunca os descubra, pois nunca os perdoaria. No consultório, Elisa convida Paloma para a missa de seu pai e diz que está triste, pois acreditava que a amiga estaria do seu lado todo o tempo. Paloma responde que esteve ausente por estar deprimida por seu término com Gael. Carmen pensa em uma maneira de fazer com que o Padre Lupe desapareça. Na praça, Dolores chora e diz a Braulio que a polícia acaba de levar Horácio, pois ele é um criminoso que estavam procurando há meses. Na fazenda Arango, Florência quer viajar para a capital a fim de selar o acordo com o médico, que a ajudará com a farsa de sua gravidez. Damião se oferece para acompanhá-la e assim fazerem uma ultrassom para ver como vai o bebê.
Florência fica nervosa. Na fazenda Arango, Guido diz a Almerinda que não descansará até encontrar o verdadeiro culpado pelo desfalque na processadora. Na fazenda Beltrán, Ramiro fala com Edilges para reiterar que não lhe devolverá a fazenda. Ela insiste em devolver o cheque. Ramiro pega o cheque e diz que agora a fazenda lhe sairá grátis. Edilges sofre um infarto e morre. Na fazenda Castanhão, Lúcio diz a Elisa que precisa falar com ela a sós. Carmen vai falar com o bispo sobre o padre Guadalupe e propõe que o troquem de paróquia. Lúcio diz a Elisa que Augusto quis protegê-la, por isso ele abriu uma conta em seu nome e com esse dinheiro ela pode quitar sua dívida com a Almerinda. Ingrid propõe a Ramiro que matem a Almerinda para que Damião entregue a Gael a metade da sua fortuna. Na igreja, Elisa descobre o problema de Horácio e pede perdão a Dolores por tê-la convencido a se casar com ele. No hospital, Antônia reclama com Braulio e diz que Ramiro a violou há muitos anos atrás. Almerinda entra no quarto e diz que tudo que Antônia disse realmente é verdade. Dolores diz ao padre Lupe que se casou com um homem que não conhecia. Ela pede que ele lhe ajude a anular seu casamento, pois se casou com um delinquente. Padre Lupe diz que ajudará, mas pergunta de qual crime acusam Horácio. Elisa diz que Horácio veio se esconder no povoado Ermita por muitos crimes que cometeu na capital do estado. Dolores diz que é uma burra. Elisa diz ao padre que ninguém nunca imaginou que Horácio era assim, capaz disso. Dolores chora muito.